Salve guerreiros! Se você acha que Berserk e Elric de Melniboné são Dark Fantasies pesadas, se prepara porque nesse vídeo eu vou te mostrar como Sangue Real, de Alejandro Jodorowsky, pode ser ainda mais cruel e repleta de reviravoltas. Eu sou Feldrick e peço a sua ajuda para continuar essa jornada. Se o vídeo alcançar 200 curtidas e 100 comentários, vamos desbloquear a parte 2, que tem um plot ainda mais bizarro. Então participa aí e sem mais enrolação, bora mergulhar nessa história surpreendente. Um invasor é executado. Em seguida, o cavaleiro que sentenciou a sua morte ergue a voz e incita seus homens a lutar em nome de Deus, certo de ser a mão vingadora divina. Logo depois, os dois exércitos se encaram sobre uma ponte. Enraivecido, o líder da tropa invasora jura cortar a cabeça de seu oponente, mas o cavaleiro, que é o rei, se recusa a recuar. Pelo contrário, desafia-o para um duelo e, sem hesitar, avança com a espada apontada. As espadas se chocam e o duelo se intensifica. Mas o rei, em um golpe decisivo, faz a cabeça do rival voar. Isso acende a fúria dos invasores e um deles então coloca a flecha no arco e mira no monarca. A flecha é lançada e atinge o rei abaixo do braço, precisamente em sua região mais vulnerável, perfurando sua carne. Surpreendidos, seus combatentes pedem desesperados que o líder resista. Sem dar-lhe tempo, os invasores avançam, golpeiam com brutalidade e arremessam alguns para fora da ponte. Enquanto a batalha se desenrola na linha de frente, o rei declara que precisará tirar a flecha e irá em busca de um curativo. Ordena que seus homens aguentem firme, pois logo retornará. Seus combatentes prestam respeito, clamando por seu nome, Alvar. Um de seus soldados o ajuda e chega até uma árvore. Ali, ele pede que o rei descanse, mas Alvar responde que seus homens não podem saber que ele está gravemente ferido, ou a guerra estará perdida. Ele pede a Alfred que retire seu elmo. São primos, e o rei, ao vê-lo, nota a semelhança e começa a cogitar uma ideia. Então Alvar pede que Alfred o substitua, lembrando-lhe que ninguém pode saber disso, exceto sua esposa. Alfred jura fidelidade e o rei lhe pede para retirar a flecha. A flecha é retirada e em seguida eles trocam de trajes. Por fim, Alvar diz que, ao vencer a guerra, Alfred deve buscar sua esposa e ir até o esconderijo para encontrá-lo, pois com a bênção de Deus, ele sobreviverá. Alfred concorda, mas antes de partir, para observar o elmo do rei. Alfred percebe que se o líder está sangrando, é porque Deus quer que seja assim. Coloca o elmo, empunha sua espada e Alvar percebe o erro que cometeu. Alfred se aproxima do rei, agacha-se em seguida, pega um pouco de terra e joga sobre a ferida, para evitar que o ferimento se feche. Alvar profere xingamentos, mas Alfred segue em frente, exclamando que seu primo cairá no esquecimento. Antes que o rei retorne, o exército decide se retirar, pois está sendo derrotado. No entanto, a esperança se renova assim que o líder aparece. Alvar, ou melhor, Alfred, os lidera, ordenando que marchassem em direção aos oponentes. Uma pastora corcunda avista um homem debaixo de uma árvore. Ela se aproxima e fica encantada com sua beleza. Ao perceber que seu coração ainda bate, agradece pelo presente. Em seguida, arrasta o homem até sua caverna, declarando que sua solidão finalmente acabou. O homem agora lhe pertence. Enquanto isso, o rei usurpador derrota o invasor, fazendo com que seus homens o ovacionem. Na caverna, a pastora prepara uma poção para os ferimentos de Alvar. Em seguida, ela se senta sobre o homem, mas, em seus delírios, ele a chama de Violena, sua esposa. Ela se despe e eles fazem amor, enquanto ela profere palavras obscenas. Durante o ato, ela diz que ele lhe dará um bebê. 10 anos se passam, uma menina corre em direção à caverna, carregando uma cabra. Ela grita por sua mãe e diz que a criatura teve suas tripas arrancadas. A menina afirma que irá enterrá-la, mas sua mãe responde que a cabra é alimento. Porém, a criança se recusa a entregar o animal, dizendo que o único bicho ali é o seu pai. A mãe da criança proíbe de falar essas coisas, defendendo que ele está assim porque perdeu sua memória. Em seguida, Alvar aparece resmungando que está com fome. Ele vai em direção à cabra esfolada e a retira da menina. Ela observa espantada, enquanto ele come a criatura. A mãe, preocupada, tenta barganhar com um vaso de mel, oferecendo para que ele entregue o animal à filha. A barganha dá certo, e a mulher corcunda entrega a cabra para a menina enterrar. Sambra,
começa a cavar, mas nesse momento aparece o lobo que estraçalhou a cabra. A mãe de Sambra ordena que seu marido ataque o lobo. Alvar então vai em sua direção. O homem e o lobo se enfrentam. O animal salta sobre ele, mas é atingido pelos seus punhos. Cai no chão, mas se levanta, ainda mais irritado. O lobo repete o ataque, mas desta vez morde o ombro de Alvar. No entanto, Alvar revida com um soco violento. O lobo morre e em seguida Alvar vai buscar mais mel. Sambra continua a cavar, mas sua mãe pede que ela se apresse. Logo depois, a menina encontra um elmo e uma flecha. Alvar se apressa para verificar e em seguida sua memória retorna, para a tristeza de sua esposa, que se queixa ao diabo. Alvar lembra de Alfred, mas não se recorda de sua nova esposa e nem de sua filha. Sua esposa tenta explicar quem são, mas ele sente nojo dela e acha inadmissível que ela lhe dirija a palavra. A mulher diz que viveram juntos por 11 anos, mas ele não consegue acreditar. Quando ela apresenta a menina como sua filha, ele se desespera ainda mais. Revoltado, ele se volta contra as duas, mas a menina defende a mãe e manda que ele caia fora. De joelhos, a mulher se humilha, afirmando que entende o desprezo dele. Sua filha, indignada, rebate com fervor, pois sua mãe foi uma santa por salvar a vida dele e o alimentar durante anos. De repente, a mulher explode em fúria. Com um golpe inesperado, acerta o olho da filha e a culpa por querer enterrar a cabra. Sem hesitar, ordena que a menina deixe suas terras. Aos prantos, Sambra obedece e parte. E quando a raiva finalmente se dissipa, Alvar se aproxima da mulher. Silencioso, tira do dedo seu anel real e o entrega a ela. Uma oferta de gratidão por ter salvado sua vida. Sem dizer mais nada, ele se vai. Alvar parte em busca de vingança. Desolada, Bátia lamenta seu infortúnio. Em um desabafo angustiado, grita ao vento que antes da chegada de Alvar, fora abusada por soldados bêbados, que a deixaram grávida. Com as mãos trêmulas, pega uma corda. Entre soluços, confessa que mentiu para Alvar, nutrindo a esperança de que ele pudesse ser um bom pai. Mas isso nunca aconteceu. Amarra a corda ao redor do pescoço. Antes do último ato, ergue a voz para lançar sua maldição. Que Alvar e Sambra se unam apenas para destruir um ao outro. Ao cair da noite, Alvar retorna ao seu reino. Observa os guardas e estuda seus movimentos. Em seguida, move-se como uma sombra, furtivo e silencioso. Seus olhos se fixam na luz que escapa de um dos aposentos. Determinado, começa a escalar em direção à claridade. Na espreita, Alvar observa. Vê uma empregada de joelhos, pedindo desculpas a um garoto de no máximo 10 anos. A criança, empunhando um chicote, diz que não há justificativas para o que ela fez. Ela não deveria ter escovado o pelo do seu lobo do lado contrário. Como castigo, o menino chicoteia o rosto da serviçal. Nesse instante, a rainha aparece. Violena, o amor de Alvar, ela escuta as reivindicações de seu filho e, com um gesto, toca o sino para chamar o seu vassalo. Um homem alto e forte entra na sala, pronto para levar a serviçal até o seu castigo. Artropo, o vassalo, arrasta a mulher pelos cabelos. Após isso, Violena se aproxima de seu filho e com um sorriso diz que seu pai foi vitorioso e logo voltará com as espadas dos inimigos para ele brincar. O menino se enfurece ao ser tratado como criança e com desdém ressalta o quanto matar animais o agrada. A mãe então, mimando, tenta acalmá-lo. Ele sai e ela vai se arrumar para dormir. Em seguida, Alvar se aproxima de Violena e a obriga a fazer silêncio. Ela não o reconhece e, com desprezo, avisa que seu marido está chegando e o matará. Então Alvar se revela e, com um olhar determinado, conta a ela o que aconteceu. Violena não acredita e diz que teve um filho com seu amado. Alvar, furioso, insulta o monstro cruel que ela pôs no mundo. Ela rebate, protegendo o garoto, e Alvar pede que o ouça. Com calma, ele mostra 3 marcas em seu corpo. Marcas que apenas o verdadeiro rei teria. Uma no pescoço, outra no pulso e a última em sua parte íntima. Agora, Violena acredita. Alvar agarra a mulher e exige saber como ela não percebeu que o usurpador não tinha as marcas, e mesmo assim deitou-se com ele. Violena responde que não se entrega a um homem, mas ao que ele representa. Ela serve ao poder, não importa como ele fosse, contanto que fosse o rei
e ela, a sua rainha. Alvar fica incrédulo com a revelação e jura que o matará. Violena, no entanto, duvida de sua capacidade e aposta suas fichas no usurpador, mas Alvar está determinado. Não demora e o rei, acompanhado de sua tropa, chega à cidade, sendo ovacionado pelo povo. Do alto do castelo, Violena e Alvar observam a cena. Coagida a ajudá-lo, a rainha aponta para Alvar onde ele pode se esconder. Mais tarde, sem desconfiar de nada, o usurpador chega aos aposentos, chamando por sua esposa. Empolgado com a conquista, o rei a abraça e a leva para a cama, onde consumam o amor. Durante o ato, Alvar aparece e aponta sua espada na cabeça do traidor. Indignado, ele o acusa de ter roubado tudo que lhe pertencia. Alfred, sem medo, o encara e se gaba por ter agora a posse de tudo, dizendo que Alvar deveria voltar para onde nunca deveria ter saído. Os dois se ofendem mutuamente e, revoltado, Alvar desafia Alfred a pegar sua espada, decidido a resolver tudo de uma vez por todas. O duelo se inicia e Violena observa com atenção. O combate se intensifica, até que com reflexos selvagens, Alvar arranca a cabeça do usurpador. Sem compaixão, Alvar ordena que ela o ajude a trocar de traje com o usurpador. Já vestido com os trajes reais, Alvar diz que contará que o inimigo entrou em seu quarto e tentou violentar a rainha, razão pela qual o matou. Violena concorda com a sua versão. Nesse momento, o filho de Violena entra no quarto e vê a cena. O menino se aproxima do corpo e reconhece seu pai. Ele grita por socorro, chamando os guardas, mas Alvar o agarra pela gola da blusa e lhe diz que ele deve obediência. O menino consegue escapar de seus braços e com desdém declara que agora será o rei. Imediatamente sua mãe o cala. Ele a xinga, mas logo é silenciado por um golpe de Alvar. Alvar se lança novamente sobre a criança e insulta suas palavras. Então, decide cortar sua língua. Com um único golpe, ele a arranca. Logo depois, Hador é acudido por sua mãe, que o orienta a seguir a vontade de seu rei. Alvar então os ameaça, caso se oponham, ordenando que se mudem para a ala mais distante do castelo. Decreta ainda que só poderão sair durante cerimônias reais. Violena está em seus aposentos, costurando, quando a porta se abre repentinamente. Uma jovem muito ferida entra pedindo socorro, seguida por Hador. A moça não resiste e cai morta diante deles. A mãe repreende o filho, acusando-o de ser o responsável pela morte da terceira mulher só naquele mês. Quando pequeno, ele se contentava em feri-las. No entanto, Hador não gosta nada de ser repreendido. Logo mais, Violena chama Artropo para despejar a moça no pântano. Sem que Alvar saiba, Artropo jura sua lealdade e carrega a jovem para ser descartada. Mais tarde, o filho se ajoelha aos pés da mãe e chora. Violena entende que ele não aguenta mais ficar trancafiado, longe do que é seu por direito. Ela lembra amargamente que Alvar não ama nada além de seu reino, mas se algum dia se encantar por outra mulher, eles a destruirão, e isso o destruirá. Um urso é avistado no meio do caminho. Os tambores parecem atraí-lo. Na outra ponta, 4 arqueiros o encaram. Depressa, 3 homens arrumam um assento para o seu rei, prometendo trazer o urso para que ele dê o golpe final. Alvar logo menospreza os costumes dos lordes, dizendo que combaterá o urso sozinho. Mas seus vassalos afirmam que é assim que funciona a caça, e que suas técnicas não falham. Alvar dá um passo à frente, dizendo que trará a cabeça do urso como troféu. Ele então se camufla na mata e, de mansinho, vai até a caverna onde a criatura se esconde. Pega uma pedra e a lança dentro do refúgio do animal. Alvar berra para que o urso venha ao seu encontro, mas ao invés dele aparece uma bela moça. Ela conta que o urso é órfão, pois criminosos como Alvar mataram sua mãe, e por isso ela o criou. Alvar responde que prometeu a cabeça do urso e não voltará sem ela. A moça então diz que terá que lutar com ela. Sem perder tempo, eles se atacam. Durante a luta, Alvar a derruba. Nesse momento, aparece o fantasma de sua esposa enforcada, presenciando o encontro que os destruirá. Ela observa enquanto se atacam e, sabendo que cometerão um pecado, se retira, dizendo que o aguardará no inferno. Alvar desarma a moça e, em um impulso, eles se beijam. Ela se sente incapaz de resistir. Ele se apresenta como Alvar, seu rei, mas ao ouvir o nome dele, ela pede para que ele saia de cima dela. Com um olhar fixo, ela mostra um anel que ele deu à mãe dela no dia em que a abandonou e revela ser sua filha. Alvar se desespera ao perceber o que fez. Ela olha para ele e confessa sua culpa também. Eles não conseguem resistir um ao outro.
sabem que serão punidos por Deus, mas estão dispostos a continuar com esse amor avassalador. Alvar então declara que deseja se casar com Sambra. O urso sai da caverna e ruge ferozmente. Alvar se prepara para atacá-lo, mas Sambra não permite. Ela mostra como o animal é dócil e isso faz com que Alvar decida levá-lo para o castelo com eles. Ele promete que obrigará o bispo a realizar o casamento. Conforme o desejo do casal, chega o dia do casamento. No altar estão Alvar e Sambra, ao lado da outra esposa e do filho de Alvar. O bispo pede para que todos os fiéis se ajoelhem, e assim fazem, exceto a família real. Isso irrita o sacerdote. De imediato, Violena e seu filho, Hador, se ajoelham. O bispo lança um olhar severo para o rei e sua noiva. Alvar e Sambra se levantam. Alvar afirma com firmeza que não se curvará para ninguém. O bispo alega que Deus é o rei dos reis, mas Alvar responde que em seu reino ele era Deus. Enraivecido, o bispo se nega a continuar o casamento, lembrando que Alvar já é casado e que Hador é o legítimo herdeiro ao trono. Diante dos súditos, o bispo apela para que Alvar desista desse sacrilégio. Contudo, Alvar ordena que seus soldados se levantem e exige que mostrem ao sacerdote quem realmente manda. Ele promete recompensá-los com os tesouros da igreja. Nesse momento, alguns homens levam a mão até suas espadas, prontos para agir. Isso assusta o bispo, mas o pior ainda está por vir. Alvar ordena que seus soldados apontem suas espadas no pescoço de cada padre. Sem hesitar, ele exige que o bispo celebre o sacramento, ameaçando matar todos os sacerdotes caso se recuse. No entanto, o bispo, firme em sua fé, não cede. Ele volta a exigir que Alvar se ajoelhe e, ao ver a recusa, declara que irá excomungá-lo. Alvar percebe que não há outra saída e, enfurecido, ele decide matar o bispo. Em seguida, Alvar ordena que todos que estão ajoelhados se levantem. Sem perder tempo, ele caminha até Violena e Hador e, com frieza, exige que beijem os pés da nova rainha. Violena, indignada, se recusa, mas Alvar, impassível, a ameaça. Ele lembra que, caso insista em desobedecer, terá o mesmo destino do bispo. O rei ordena que se apressem. Sem escolha, Violena e Hador obedecem, ajoelhando-se para beijar os pés de Sambra. Logo após, Alvar os manda se levantar e demonstrar felicidade por seu casamento. Sambra então ergue a cabeça com altivez e toma a palavra. Ela afirma que não tolerará ser tratada como uma usurpadora por Violena, declarando-se mais digna de usar a coroa. Afinal, seu coração pertence ao rei e eles compartilham o mesmo sangue, pois ele é seu pai. A revelação provoca a imediata repulsa de Violena, que não hesita em expressar seu nojo em alto e bom som. Alvar, no entanto, não tolera a afronta e silencia com tapa firme. Sem se abalar, o rei declara que o casamento continuará, afirmando que ele mesmo realizará o sacramento, sem intermediários. Com um olhar imponente, ordena que todos se ajoelhem para abençoar sua união com Sambra. O casamento prossegue. Com solenidade macabra, Alvar passa o sangue do bispo em uma forma de cruz na testa de Sambra e na sua própria. Eles se encaram intensamente e, em uníssono, declaram-se mutuamente marido e mulher, pai e filha, mãe e filho. E assim termina a parte 1, Bodas Sacrílegas. E aí, gostaram dessa história? Então me conta o que mais te impactou. Lembra que se esse vídeo alcançar 200 curtidas e 100 comentários, vão desbloquear a parte 2. Obrigado por assistir, agora fiquem com outros 2 vídeos fantásticos e sombrios. Nos vemos no próximo episódio.